Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Teoria e Desordem. Peço para vocês curtirem, compartilhar e se inscreverem no canal, que isso ajuda bastante. Olha, a gente está numa semana de reta final, semana decisiva para o segundo turno, em que muitos, ou seja, estamos numa indefinição se o Brasil caminha para o campo popular democrático ou caminha para o abismo, para o obscurantismo e tudo o que há de, de, de ruim, né, e antidemocrático que pode surgir. E isso está nas mãos dos eleitores que vão votar dia 28. Bem, teve algumas declarações, né, que surgiram desde o final de semana até hoje e que me chamaram a atenção, principalmente no campo da educação, porque acredito que se essa campanha sair vitoriosa, né, a campanha do Bolsonaro, ele vai fazer valer as suas propostas de governo, principalmente nessas duas áreas, no campo da segurança pública e na educação. São duas áreas que ele vai dominar, visto também que ele conseguiu colocar uma grande maioria, uma grande bancada na Câmara e também no Senado. O PSL tinha e agora tem 52 ou 51 deputados federais eleitos, fora os senadores e fora os partidos também que vão ser da situação. Então, mas nessas áreas da educação e da segurança pública, podem ter certeza que no eventual governo de Bolsonaro, ele vai entrar com muita força e vai fazer valer a sua eleição, o seu plano de governo, e é isso que muitos eleitores votaram nessa proposta de governo referente a essas duas pautas. E me surpreende que, antes de ele ser eleito, algumas propostas já estão sendo divulgadas e anunciadas. Uma delas é a de que a universidade pública vai ser paga, né? E aí eu estive lendo ontem, essa mensalidade vai ocorrer para pessoas com maiores condições, ou seja, pessoas que tiverem condições de família rica, né, vamos colocar assim, que passou a vida toda em escola particular e passa a estudar em escola pública, né, universidade pública, vai pagar uma mensalidade, e essa mensalidade vai ser direcionada a cotistas. Aí agora eu não tenho certeza, a cotistas ou pessoas de baixa renda, né, para suprir. E aí quebra e fere, né, uma legislação que o ensino público é gratuito, independente de classe, ou se classe média alta, enfim, mas que a educação pública ela é gratuita. E também isso é uma porta que se abre. De que forma? Uma porta de que, se pessoas com condições já estão pagando na escola pública, na faculdade, né, universidade, né, pública, estão pagando, por que não os outros não vão pagar? E então isso aí abre uma porta para que no futuro pessoas até com baixa renda possam pagar pela universidade pública. E isso, se vocês lerem o plano de governo do PSL, vai ver que ele enfatiza muito a questão da meritocracia, de você buscar os seus próprios meios, né? Mas a única falha dessa meritocracia é que a meritocracia ela falha que você não cria oportunidades, né? Você não tem oportunidades. É muito difícil uma pessoa negra da periferia largar na mesma condição ou posição de um rapaz
jovem branco da zona sul de classe média alta. Isso não tem, mesmo que ele corra, que busque trabalho, é outro nível e são outras condições totalmente diferentes, e por isso que tem que se valer as questões de cotas raciais, cotas por níveis sociais também. Outra questão é sobre as escolhas de reitores, né? A escolha para reitores e vice-reitores de um corpo docente das universidades, e ele quer retirar isso. Mais uma vez eu quero destacar que em todo o plano de governo do PSL de Bolsonaro, ele reforça a ideia do anti-PT, do anti-esquerda. Sempre para ele tem um antagonista, né? Tem um adversário, e esse adversário é a esquerda, e esse adversário é o PT, principalmente o PT. E se a gente lembrar no discurso de domingo que ele fez para as pessoas que estavam lá na Avenida Paulista, ele reforça que quem não estiver com ele, ou ame ou deixe o Brasil, né? Ou serão presos ou vão ser expulsos do Brasil, ou que vão embora do Brasil. Em setembro, antes de ele sofrer o ataque, ele fala no Acre que o PT merece ser metralhado, os petistas merecem ser metralhados. Então, você vê uma construção totalmente de intolerância, e eu temo muito para os militantes de esquerda nas regiões sul e sudeste de um levante fascista, podemos até dizer assim, de um levante fascista a esses grupos e movimentos sociais do sul e do sudeste, né? Houve uma queda significativa na questão de candidatos, né, eleitos, e essa rejeição à esquerda, rejeição ao PT, se a gente observar até nas campanhas políticas, que eu vejo muito pelo Face, né? Porque pelo Face não, pelo YouTube, porque aí dá para ver como é no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais, uma rejeição enorme, grandíssima ao PT. E o que eu observo que eles colocam o PT de uma forma marginal. Enfim, o PT se tornou um partido marginal, marginalizado. E não só o PT, a militância, o Dória fala do MST, chama o MST de arruaceiros, de bagunceiros, de terroristas, né? O Bolsonaro declara isso, que quem invade terras, qualquer tipo de terras, vai ser considerado terroristas. Então eu temo muito pelo pessoal do MST, do MTST, sindicatos, assindicais, que mobilizarem greves ou pessoas, né, para fazer protestos. Então, nessa condição de terrorista, então temo muito e eu queria entender como essa situação chegou nas regiões sul e sudeste, em que o PT é visto como partido marginal, partido de bandidos. Eu gostaria de entender muito isso. Mas voltando na questão da educação, isso me chamou a atenção, porque são áreas que o Bolsonaro, vai atuar com muito gosto e com mão pesada. Então, professores, reitores, funcionários, né? Tem os funcionários públicos ali nas universidades. Eu temo por retaliações por quem criticar Bolsonaro. Bolsonaro recebeu uma crítica, né, uma denúncia pelo Estadão, e nessa declaração que ele afirma que ou serão presos ou vão ter que sair do Brasil, né, a esquerda, o PT, ele fala que a Folha vai ter que fechar. A Folha vai ter que fechar porque todas as notícias da Folha são fake news. E que não vai receber verba federal.
fica muito difícil. Ou seja, nós teve dois jornalistas dois jornalistas não, né, que era do ex-caceta, que estava na Jovem Pan, né, que sempre a Jovem Pan, ela é o palco para Bolsonaro, né, o criador ali de Bolsonaro. E o Madureira, né, o ex-caceta, foi demitido da Jovem Pan porque não concordava não, ele assinou um manifesto contra Bolsonaro, né, a favor da democracia, e em seguida ele foi demitido sem mais sem menos da Jovem Pan. Então vai se seguir nessa linha. Quem for criticar Bolsonaro assim que ele for eleito vai sofrer retaliações, demissões e daí por diante. Bem, outra questão que os debates eles foram durante essa semana, né, foram cancelados porque Bolsonaro não tem condições, segundo ele mesmo, ele não quer participar das eleições porque é uma estratégia, sim, é uma estratégia. A única condição de ele participar dos debates era no momento em que ele estivesse desacelerando, né, descendo. Mas como também não se vê muito pesquisas do Ibope ou do Datafolha, fica ali numa situação confortável a Bolsonaro, né? Essa denúncia do WhatsApp ainda não pegou, porque cabe muito do interesse da mídia de dar intenção, de valorizar dar valor, da potência e força a essa denúncia. Se quiser, se a Globo, por exemplo, se a Globo quiser desconstruir a imagem do Bolsonaro, só basta menos de uma semana para desconstruir essa imagem. E as emissoras, a mídia também não fazem esse esforço, mesmo com declarações do filho de Bolsonaro dizendo que se houver alguma denúncia ou alguma intromissão, eles vão fechar o STF. Então, como uma pessoa ligada a Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e é um deputado federal, e diz que vai fechar o STF, imagina então a Câmara, o Senado e imagina outras instituições, né? Então, enquanto a isso, essas instituições, elas se calam, elas se omitem, acham que é brincadeira. O Bolsonaro também acha que é uma brincadeira, todo mundo acha que é uma brincadeira, mas naquele momento acha uma brincadeira até o momento de não existir. Então as pessoas querem acreditar ou só vão acreditar no momento que acontecer, e aí é muito tarde. Parece aquelas situações, olha, vai ter o tsunami, olha, teve o terremoto, cuidado com o tsunami. Não, mas já teve o terremoto, não tem problema não. E aí vem o tsunami e aí destrói e arrasa tudo. Às vezes as pessoas querem acreditar, né? Às vezes as pessoas acreditam no que vê. As pessoas não enxergam os exemplos construídos aí ao longo de anos e da nossa própria história, do próprio Brasil. Então o Bolsonaro ele não vai participar dos debates, e esse é um problema porque o Haddad perde espaço, ele não tem espaço na mídia, ele não assim, ele participou do Roda Viva, mas ainda assim é muito pouco, mas não teve debate na Band, na Record, na Rede TV, no SBT, na Aparecida, enfim, não teve. O Bolsonaro se recusou, a Globo agora, o último, também não vai fazer uma sabatina com Haddad, enfim. Para a mídia tradicional, me parece que nesse campo o Haddad está muito atrás, está sendo muito penalizado nessa propaganda nas mídias sociais, ou seja, e aí fica muito naquela bolha, na bolha dos seus eleitores, né? E se não fosse o Nordeste, se não fosse os votos a Ciro Gomes, não haveria
não haveria segundo turno. Bem, ainda nada está perdido, entendeu? Ainda temos segundo turno. O que pode ser feito, o que pode fazer para diminuir essa vantagem e até mesmo ultrapassar. Mas eu queria reforçar o seguinte, que a luta pela democracia, ela é diária e constante, ela não se resume apenas nas eleições, e isso deve ficar muito claro para todo o agrupamento progressista, para a militância, enfim, todos aqueles que acreditam numa democracia. As eleições não se resumem ali às urnas, né? Ou seja, a vida política, né? Não se resume só em dois anos. Ela é uma luta constante, seja nas urnas e seja nas ruas. Eu acho que o importante seria, nesse momento, denunciar essas instituições, o STF, o TSE, a Polícia Federal, o Ministério Público, de constranger eles, constranger também na mídia, e dizer que nós temos um candidato, uma personificação do fascismo, uma personalidade intolerante, uma personalidade que afasta qualquer modo de vida e de esperança, porque tem pessoas morrendo com o discurso que ele fala. Você tem pessoas morrendo, como Moa do Catendê, você tem pessoas trans morrendo, entendeu? Homossexuais morrendo, e pessoas que votaram contra também, votaram com Haddad, e pessoas morrendo, sendo espancadas, violadas, e as instituições não valem nada. Ou seja, se a partir do momento que as instituições não valem ou não se assumem nesse direito, então qual é a questão e finalidade das eleições? Ou você participa e você denuncia e você conscientiza o máximo de pessoas, e aí sim você fez um bom trabalho. O resultado aí é uma outra questão. Eu acho que o importante agora é conscientizar os eleitores, conscientizar o Brasil do perigo, né, do caos e da escuridão, da negritude que vai vir a partir do dia 28. Conscientizar a todos, se reagrupar, firmar, formar essa resistência, ver pontos de brechas em que essa ala desse agrupamento, onde erramos, onde falhamos, e conscientizar o Brasil, o nosso país, de que vai vir um governo totalmente autoritário, um governo sem representação, e um governo à base de mentiras, uma campanha mentirosa, e que provavelmente pode vencer. Enfim, ainda não perdemos nas urnas. A urnas só é uma etapa, mas a luta ela é constante. Então vamos fazer essa resistência, vamos manter essa luta, vamos até domingo, vamos à luta, vamos vencer, vamos dedicar o nosso maior tempo, o nosso suor ou sangue para que todos saiamos, para que a gente possa sair feliz, para a gente que possa sair alegres, né? E conscientizar, eu acho que a palavra é essa. Muita gente está votando no Bolsonaro pelo ódio ao PT. E digo uma coisa: o ódio não leva a nada. O ódio não leva a nada. Existem várias características do voto do eleitor de Bolsonaro. Um que é o voto convicto. Esse voto convicto é o voto 100% nele, e esse dificilmente vai mudar, entendeu? Então esse realmente é um caso vencido por eles. Mas existe o eleitor que é o eleitor pelo ódio, o eleitor inconformado com a violência, inconformado com a situação do Brasil, e que não quer mais
não quero o PT e tal, mas nesse momento não é uma questão de partido, é uma questão de sobrevivência, de democracia, é uma questão de liberdade de expressão e que a gente está por um triz. Bom, eu vou encerrando por aqui. Mande suas críticas ou sugestões para o nosso e-mail. Agradecendo mais uma vez e peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Então, até a próxima e até mais.